Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Estamos de volta com mais um programa, a Bíblia lida e explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós continuamos o nosso estudo no Evangelho de Lucas, capítulo 17, estudando aquele grande trecho que vai desde o verso 20 até o verso 37, é um parágrafo só, bem grande, estudando hoje o último trecho, terceiro trecho, que vai do versículo 31 até o versículo 37. Acompanhe comigo então a leitura da bendita palavra de Deus. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Digo-vos que, naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e outra deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Jesus, para fechar esse trecho, continua a discorrer, continua a falar acerca do juízo que sobrevirá à humanidade no dia da volta do Senhor Jesus. No dia em que Ele voltar à terra, será um dia de juízo. E Jesus fala, nesses últimos versículos, da separação clara que será feita entre o joio e o trigo, entre os bons e os maus, entre os justos e injustos. Por isso Ele alerta. Naquele dia, verso 31, quem estiver no eirado, ou seja, lá no telhado, era costumeiro que muitas pessoas descansassem na parte de cima da casa, que era chamada de eirado naquele tempo, e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los, ou seja, não volte pelas coisas desta vida. Não volte os seus olhos, não volte para salvar aquilo que você acha que é importante, porque não há nada nessa vida mais importante do que seguir o Senhor. Essa é a verdade. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Aí vem o alerta que nos faz linkar com aquilo que Jesus já disse antes. Lembrai-vos da mulher de Ló. É interessante que Jesus deixa para um pouco depois de mencionar a questão da destruição de Sodoma, que foi lá no verso 29, ele deixa para falar da mulher de Ló. O fato é que depois que Sodoma foi destruída, depois que Ló, sua esposa e suas 2 filhas já estavam longe do local, porque somente quando eles estavam longe é que Deus efetivamente enviou o fogo do céu para destruir a cidade, a mulher de Ló se voltou para trás. E o texto diz que ela imediatamente virou uma estátua de sal. A grande questão é que a mulher de Ló não se importou com Deus mais do que com as coisas dessa vida. Ela achou que as coisas da vida, as coisas deste mundo eram mais importantes. O coração dela não estava no Senhor. O coração dela não estava temendo a Deus o suficiente, mesmo talvez ouvindo o som da destruição que estava se abatendo sobre a cidade, mesmo percebendo que os anjos que os tinham enviado para fora da cidade, dizendo: o Senhor vai destruir essa cidade, mesmo assim, o coração da mulher de Ló, que nem tem um nome mencionado, não se voltou para Deus. O coração dela estava nas coisas dessa vida. Por isso o alerta de Jesus: lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida vai perdê-la, e quem perder, de fato a salvará. Jesus já disse isso algumas vezes e aqui ele repete: quem quiser ganhar a sua vida
no sentido de ganhar as coisas desse mundo, quem ficar prestando atenção apenas nos bens, nas coisas dessa vida, vai perder a sua alma. Mas quem perder a vida, ou seja, quem não se importar com as coisas dessa vida, mas com as coisas de Deus, quem buscar as coisas do alto, como nos diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses, e não as coisas daqui de baixo desta vida, essa pessoa pode até perder a vida física, mas ele vai ganhar a sua vida e vai ganhar a salvação. Aquele que tem os olhos voltados para Deus não se importa com as coisas dessa vida. O enfoque de sua vida é a vida espiritual, é as coisas de Deus. O seu foco é agradar ao Senhor, não as coisas dessa vida. É isso que Jesus está aqui a dizer. Digo-vos, verso 34, que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. A referência aqui é ao fato de que cada pessoa vai dar conta de si mesmo, e mesmo que uma pessoa esteja do lado, literalmente numa cama, de outro que é justo, essa pessoa será deixada se ela não for justa aos olhos de Deus. Ninguém naquele dia vai poder pegar carona com outra pessoa. Ninguém será salvo pelos méritos de outra pessoa. Cada pessoa será salva de acordo com seus próprios méritos. Naquele dia, como o texto está aqui a dizer, haverá uma separação clara. Por isso a referência de um será levado, o outro deixado. Um será levado, o outro deixado. Haverá uma distinção entre justos e injustos, salvos e não salvos. Um será levado, o outro será deixado. E então no verso 37, o Senhor Jesus foi perguntado: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. É uma referência certamente àquilo que nós vemos descrito lá em Apocalipse, que quando do juízo, as aves virão para se alimentar dos corpos daqueles que forem mortos, né, naquela grande batalha que será travada entre o Senhor Jesus e os povos deste mundo que virão atacar a cidade de Jerusalém. Certamente Jesus aqui está fazendo uma referência, pelo menos indireta, ao fato de que no dia do grande juízo haverá uma matança, haverá a destruição de muitas pessoas. Por isso ele faz a referência aos abutres que virão para comer as carnes dos mortos. Jesus então está aqui fazendo uma referência àquele grande dia de juízo, que, como nós já vimos, será um dia de terror para aqueles que não amam a Deus. Será um dia triste para aqueles que não servem ao Senhor, que vivem apenas para si mesmos, pessoas egoístas que buscam as coisas dessa vida e se esquecem de Deus. Deus não poupará essas pessoas. Hoje, Deus estende a sua salvação a todos aqueles que clamam. A Bíblia diz: todo aquele que clamar o nome do Senhor, que invocar o nome do Senhor, será salvo. Todos aqueles que hoje reconhecem o Senhor Jesus, como aquele leproso, como vimos anteriormente nesse mesmo capítulo, como aquele leproso que reconheceu o poder de Deus em Jesus, voltou, glorificou a Deus e foi salvo. Nós hoje devemos reconhecer o Senhor e clamar por salvação. Mas naquele grande dia não haverá mais tempo para isso. Naquele dia, as pessoas que não viveram para Deus, que buscaram apenas as coisas desta vida, serão julgados, serão condenados e serão destruídos. E a minha pergunta nesse final de capítulo, mais um capítulo que nós estamos encerrando, é: a qual grupo você pertence? Você pertence ao grupo dos que serão levados para a presença de Deus, porque você é alguém que vive para o Senhor?
que reconhece o Senhor Jesus, que é salvo, ou será alguém que será destruído quando aquele grande e terrível dia do Senhor chegar? Nós chegamos ao final de mais um trecho, de mais um capítulo. Capítulo 17 se encerra aqui. No nosso próximo encontro, nós estudaremos juntos o primeiro trecho do capítulo 18. Até lá, que Deus abençoe a sua vida. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.